Tô tentando te desvendar. Perceber detalhes em ti que sempre disseram sobre essa força. 10h20, sangue. 11h50, sangue. A vida em ti pulsa. Teus órgãos respondem, brigam por mais tempo. Teu corpo se reorganiza a cada golpe. Respira tua coragem em volta dessa cama. 22 horas, sangue. Quantos litros cabem em um corpo? Lembro de ti tirando flores do jardim para tentar plantar em terra seca. Tu acreditava na vida na terra seca e molhava o mundo ao teu redor. Um AVC isquêmico, grande. Senti lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Nenhum outro sintoma de choro. Só dor. Acorda, por favor. Tu é o meu sol. Essa noite sonhei que estava no mar. Bato minhas pernas o suficiente para manter o rosto fora d'água. De repente vem uma onda e me derruba para o fundo. Acordei sufocada do lado do João, a milímetros da vida e ainda tão sem ar. Nunca tive medo do mar. A ideia daquela imensidão toda me apavora agora. Queria tanto saber onde tu tá. Desbravando nuvens coloridas feitas de mágica, ou correndo em um jardim cheio de flores, dançando na lua. Hoje senti coisas tão grandes, filho. Sentir coisas grandes é coisa de gente pequena, como tu. Me disseram que nós vamos começar do zero, como se nunca houvéssemos sido. Então eu vou ao teu encontro recriar memórias, te contar sobre árvores e pássaros e o que eu sei das estrelas, te ensinar sobre o amor, já que da primeira vez foi tu o professor, e por isso, agora eu consigo. Escolho ver as partes bonitas de tudo. O teu sorriso de meio metro, os teus pequenos milagres, talvez sejam uma coisa só. Queria falar tantas coisas que tu não tens como entender agora, uma gratidão louca pela tua existência. Mas vou guardar as memórias, para um dia poder te dizer quem fomos nesses corredores, para que serve o nosso nome daqui pra frente. Pensar nisso me faz sentir que existimos. Contigo, sempre. Eu não preciso de mais ninguém. Foi assim que eu chamei os médicos que estavam se enrolando para entrar no box de UTI que eu estava, esperando um dia inteiro por notícias. Eles entraram e eu li a cara deles. Os médicos acham que sabem disfarçar, mas eles não sabem nada. Estava chovendo muito naquele dia, uma chuva de pingos grossos que faziam muito barulho no telhado do vizinho do hospital. Tá escuro hoje, né? Parece até noite, eu comentei. E acendi uma meia-luz que tinha perto de uma parede onde a gente tinha colado fotos do João. Fotos felizes, do João inteiro. Um AVC isquêmico, grande, numa área complicada. Tentei manter a minha respiração ritmada, tentei manter meu corpo numa direção racional. Senti as lágrimas escorrendo silenciosas no meu rosto. Nenhum outro sintoma de choro, só dor. Qual a gravidade? Grande. E o risco de vida? Iminente. As próximas 48 horas vão ser definitivas, Laura. AVC. Eu me repeti essa sigla umas 27 vezes, tentando digerir, tentando entender o que significa ou o que significaria na nossa vida. Quando foi que aconteceu? Quando ele teve a convulsão? Ou quando ele estava em coma? Será que eu estava do lado dele na hora? Ou eu tinha ido tomar um café? Ou resolver alguma coisa inútil dessa vida que não faz diferença nenhuma mais, se ele não estiver aqui? Eu estou exausta, mas eu não consigo dormir. As próximas 48 horas podem ser tudo que a gente tem. Eu preciso tocar nele para me sentir viva e me sentir viva para acreditar. O coração está pulsando. Está pulsando. Esse é um trecho do meu livro 71 Leões.
um trecho duro que conta o dia que tudo que eu conhecia sobre a minha vida foi colocado em suspenso e nunca mais voltou para o lugar. 63 dias depois disso, eu estava saindo do hospital com meu filho no colo, vivo. E esse é o começo da história que me trouxe até aqui para conversar com vocês hoje. Meses depois, eu estava esperando por um exame de revisão que o João tinha que fazer e resolvi ler a ficha, uma ficha cadastral do hospital, enquanto esperava. E aí li num pedacinho que dizia o que ele tinha. E pela primeira vez eu li as duas palavras, paralisia cerebral. Eu levei um choque, eu gelei na hora. Eu lembro que mandei mensagem naquele exato momento para o médico do João com uma foto. E pela primeira vez, alguém parou para me explicar que uma lesão daquele tipo, naquela idade, era considerada uma paralisia cerebral. Aquele foi o primeiro dia que eu pesquisei sobre isso. E pesquisando descobri outras histórias, outras famílias, outras crianças e outras mães. E foi a primeira vez que eu pesquisei sobre diversidade e sobre inclusão. E desde então eu não parei mais. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito honrada de ser a pessoa que está encerrando esse congresso, principalmente por ser uma profissional da inclusão que tem a base do seu conhecimento numa maternidade atípica. Poderia ser qualquer outra mãe atípica aqui, poderia ser qualquer pessoa com deficiência. Esse protagonismo de fala é essencial para que a gente consiga avançar em algumas conversas importantes. Por muito tempo falaram sobre a gente sem a gente, e agora a gente tem essa premissa. Nenhuma história sobre nós, sem nenhum de nós. Eu vivo rodando o Brasil, falando e fazendo trabalhos com inclusão, mas toda vez que eu piso num palco, eu continuo ficando nervosa. E eu acho isso bom. Eu tenho achado isso bom. Eu tenho defendido algumas teorias na minha vida e eu tenho convicção que a principal delas é sobre as pessoas que ainda sentem. Em um mundo onde nos convenceram de que afeto é inapropriado no trabalho, que as pessoas sensíveis são dramáticas demais, que remédios químicos são a melhor solução para as nossas tristezas e que a conexão com os seres humanos nos enfraquece, aonde a gente chegou. Dizem que na base, nós, seres humanos, a gente tem dois tipos de sentimentos só, o medo e o afeto, e deles derivam todos os outros. Do afeto, então, vem uma série de outros sentimentos que a gente vive tentando explicar, vulnerabilidade, empatia, aceitação, ferramentas de estar e navegar no mundo. Usar o afeto como filtro e como lente é a nossa principal ferramenta tecnológica de escolha, de busca de soluções. Mas é que a gente menos sabe usar. Por isso, se manter uma pessoa que sente é um ato radicalmente amoroso e necessário com você mesmo e com o mundo. Segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência. 1 bilhão dos 7 bilhões e alguma coisa que nós somos todos. No Brasil, o número que o IBGE nos passa é de 24% da população que se autodeclara pessoa com deficiência. Vocês, enquanto profissionais, talvez tenham tido acesso a esses números há mais tempo, mas eu, definitivamente, não sabia sobre eles. Há 6 anos atrás, eu não sabia muitas das coisas que eu sei hoje por uma razão bem simples. Eu não precisava saber. Eu passei 25 anos da minha vida sem nenhum laço profundo com uma pessoa com deficiência. Eu não tive um grande amigo que frequentou a minha casa. Eu não vivi um grande amor. E não tive um parente próximo. 25 anos sem convivência nenhuma com 1/4 da população brasileira. Eles não estavam na minha escola, não estavam no meu treino, não foram bichos comigo, não fizeram nenhuma cadeira da faculdade, não foram meus colegas de trabalho e não ocuparam os mesmos espaços que eu.
E porque eles não estavam lá, eu me permiti acreditar que eles não existiam. Ou que eles eram, como nos falam, uma minoria, uma parcela pequena, frágil e que não faz diferença da nossa população. Quantas pessoas aqui, antes da sua caminhada profissional, teriam uma história muito diferente dessa para contar? Poucas, provavelmente. Além disso, eu nunca quis ser mãe. Eu sempre achei o cargo endeusado das mães muito longe da minha realidade. Sempre fiquei pensando que é muita responsabilidade ensinar para outro ser humano coisas que a gente também não sabe. E a gente não sabe das coisas. Mas quando eu tinha 22 anos e nenhuma vontade, eu engravidei. E a verdade é que, pensando hoje, eu me tornei mãe por escolha diária, de aprender mais sobre o afeto e sobre mim mesma. E eu não acho que ter um filho me fez mais mulher, mas essa escolha diária me fez com toda certeza mais gente. Durante a gravidez do João, eu troquei muito com meu companheiro na época sobre quem o nosso filho seria. Eu estava morrendo de medo. Eu fui a mãe que fez curso de mãe de primeira viagem e comprou todos aqueles livros do tipo Encantadora de Bebês. Não recomendo. E a gente falou muito sobre muitas coisas, assim. A gente falava sobre afeto, entrega, doação, sobre como a gente ia dar uma educação feminista, sobre como a gente ia tratar de assuntos difíceis da nossa sociedade, como sexualidade, religião, raça, privilégio. E o que a gente ia fazer se esse menino crescesse e quisesse ser artista de circo, ou tivesse uma opinião política muito diferente da nossa, ou gostasse de música sertaneja. A gente foi de pauta séria, conversas bem engraçadas, pensando principalmente em quem a gente seria, diante de um ser humano que a gente não sabia ainda quem era. Eu queria ter certeza que não ia faltar nem amor e nem espaço para o meu filho. A gente falou em diversidade, mas nunca cogitou que o nosso filho pudesse ter algum tipo de deficiência. E por que não? Se a gente está falando de 1/4 da população brasileira, não deveria ser natural que toda mulher grávida soubesse que essa é uma possibilidade? 1/4 de possibilidade? E por que a gente não sabe? Porque a gente não teve um colega na escola. Porque a gente não cresceu naturalmente com um amigo na nossa infância e na nossa adolescência. Porque a gente vive num espaço que separa, que não acolhe, que exclui. E numa sociedade que continua fingindo que as pessoas não existem. Só que elas existem. O João Vicente nasceu num domingo de carnaval. Ele cresceu e desenvolveu todas as capacidades que a gente espera de uma criança no livro Encantadora de Bebês. Ele rolou, sentou, falou, levantou, caminhou e correu. E ele correu muito. Ele correu como se um dia fosse faltar chão, e um dia faltou o chão. Quando ele tinha 1 ano e 8 meses, o corpo dele colapsou do nada. Ele teve uma crise rápida e violenta da doença que hoje a gente conhece, e que até 10 anos atrás tinha a taxa de mortalidade de 100%. A gente estava num dia correndo numa praça, e no outro entrando nesse hospital, de onde a gente demoraria 71 dias para sair. O João foi diagnosticado com SHUA, uma doença raríssima, autoimune, e sofreu um AVC grave, isquêmico, que deixou ele com sequelas motoras. Foi assim que o mundo estranho das deficiências começou para nós, e o João virou parte dessa minoria gigantesca de 1 bilhão de pessoas. Foi assim que a cadeira de rodas virou a forma dele de navegar no mundo, e eu tive que aprender a ler gestos e olhares e precisar bem menos das palavras. Eu lembro que no turbilhão de tudo, teve um dia que uma médica, que nem era especialista, assim, não era neuro nem nada, ela me puxou num canto no hospital e ela falou: Laura, escuta, o cérebro é sagrado. A verdade é que ninguém que está dentro desse hospital pode te dizer exatamente o que vai acontecer com o teu menino. Tem muitas possibilidades pela frente, uma vida inteira. Não desiste. E nesses momentos em que a gente está usando o máximo da nossa força, em que a gente está no limite de tudo, e a gente está enfrentando prognósticos, medos, uma sociedade preconceituosa, eu não sei de verdade de onde a gente tira
essa energia de continuar. Mas eu sei dizer uma coisa sobre as palavras ditas com afeto. Elas têm um poder de ecoar dentro da gente sem fim. Os meses da volta para casa foram devastadores, assim. A certeza de que a nossa vida nunca mais ia ser igual. E nada na minha vida tinha me preparado para viver isso. Eu me emocionei, daí eu vou fazer um tempo aqui fingindo que eu estou só olhando os papéis para não chorar, tá bom, galera? Eu já volto. Eu fiquei pensando muito sobre o que eu podia dividir hoje dos meus aprendizados desses anos para encerrar um dia como hoje, uma sequência de dias que vocês estão. E das muitas coisas erradas que a gente vive nessa experiência, tem algumas que eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial. E eu vou começar falando sobre os prognósticos, como eles se dão hoje, e sobre capacitismo. Arruma um bom quarto. Esse foi o primeiro prognóstico da primeira neurologista. Arruma um bom quarto. Eu estava dentro de uma UTI, com um filho em coma, com risco de vida, e ela entrou e me disse isso, e me disse mais. Ela me disse que eu teria que enterrar o filho que eu tinha conhecido e aprender a amar um filho que acordaria e que eu não conhecia ainda. Eu fiquei deprimida por uns 2, 3 dias no hospital. Mas, por sorte, eu encontrei uma força rapidamente que eu chamei depois de fazer a louca. Inclusive, ensino isso para outras mães. Fazer a louca é um bom conceito. Que foi não acreditar em verdades indiscutíveis. E não perder nunca a confiança na vida, e principalmente no João, acima de todas as outras coisas. Então, eu passei a ouvir as coisas no hospital, mas tipo, ok, bota sempre numa balança da dúvida, eu não sei. E foi nesse fazer a louca, nesse primeiro fazer a louca, que eu decidi pedir uma segunda opinião neurológica, e chegou uma segunda neurologista para tratar com a gente. A segunda neuro, eu lembro, ela pediu um tempo para olhar os exames, e aí, quando ela entrou dentro do quarto para conversar comigo, ela começou a me explicar. Olha, a lesão foi grande, foi numa área central, teve perda de massa encefálica numa quantidade razoável. Certamente a gente vai ter problema entre planejamento e execução de ação, mas eu acho que a gente pode ter um cognitivo preservado. Eu acho que a gente tem chances. E aí ela virou para mim e fez uma pergunta. Ela me perguntou assim, tu acha que ele te reconhece? Eu respondi sim, e fiquei depois duvidando mentalmente da minha própria resposta. Mas foi a primeira vez que alguém perguntou a minha opinião dentro daquele hospital. E já faz mais de 50 dias que eu estava lá. Foi a primeira vez que eu me senti parte importante daquele quebra-cabeça, com aquela médica me olhando como parte. Aqui a gente tem um momento de reviravolta importante numa história que podia ser trágica e não foi. Diante dos mesmos exames, do mesmo menino, da mesma mãe assustada, 2 profissionais capacitadas tecnicamente, escolhas muito diferentes. Uma enterrou o João vivo. A outra olhou para o cenário, abriu possibilidades, assumiu que não tinha certezas absolutas e me ofereceu a mão para a gente caminhar juntas. Vocês devem imaginar qual foi das 2 que eu escolhi, inclusive a pessoa que está com o João até hoje. É mais do que ter um profissional que acredita ou não acredita no futuro do seu filho. É sobre um profissional que acolhe ou destrói uma família num momento de extrema fragilidade. As famílias são um ponto essencial na construção do futuro de uma criança com paralisia cerebral. Perder elas por puro medo de deixar as possibilidades abertas, por pura força do controle, é algo que a gente precisa muito discutir, porque em alguns momentos é bastante cruel. Uma frase pode ser suficiente para uma família perder um fiozinho de conexão com a esperança que mantém toda uma estrutura de pé, numa hora como essas. Uma frase.
E se eu tivesse acreditado? E se eu tivesse montado um bom quarto? Da decisão da neurologista que acreditava no João, dessa época que nem ele acreditava, eu passei por várias outras coisas. Teve profissionais me dizendo que ele não queria andar, ou que ele ia andar em 1 ano e não andou. Teve uma fono que me disse que ele jamais conseguiria falar uma palavra, e hoje ele tem um vocabulário bastante rico, perto do que ele tinha. Teve um profissional também, um TO, que fez uma lista de coisas que o João jamais conseguiria fazer, e ele já ultrapassou mais da metade dessa lista. E um dia esse profissional pediu desculpas para mim, e me disse que não trataria mais de prognósticos comigo, porque ele não tinha olhado para o João, ele tinha olhado para um papel. É preciso ter muito respeito e humildade diante de um cérebro humano, sempre. Porque um cérebro com afeto e estímulo, ele é capaz de encontrar caminhos que a medicina desconhece, que eu não sei quanto tempo a medicina vai levar para poder explicar. É sempre importante dizer, eu acho, que cada criança atípica é um universo. E cada mãe atípica na frente dela é uma mulher que não estava preparada para viver esse universo. A maternidade atípica no Brasil, ela chega como uma bomba, porque está tudo errado. Os caminhos são difíceis, as respostas não existem e é muito solitário. Trabalhar com isso, sem querer olhar para as pessoas e para as suas dores, é estar no lugar errado. Por isso eu digo para os profissionais, pensem sempre, aquilo que vocês estão trazendo para as famílias é sobre onde vocês estão, ou passa do ponto e começa a querer dizer sobre até onde esse cérebro vai, falando de um futuro que nenhum de nós tem gestão. Tudo que a família precisa saber é onde ela está e como e com quem ela vai caminhar. Não necessariamente sabendo para onde. Vocês sabem o que é o capacitismo? É o nosso preconceito enquanto sociedade contra a pessoa com deficiência. Eu conheci o capacitismo na nossa primeira experiência de escola com o João, e algumas coisas me marcaram muito dessa experiência. Eu tive uma primeira reunião, onde uma mãe ignorou minha presença e disse que o filho dela era pequeno demais para conviver com esse problema, e esse problema era o João. Foi a primeira vez que uma pessoa chamou o João de problema na minha frente, mas não foi a última. E teve uma outra reunião em que eu fui barrada na porta. Era uma entrega de avaliação das crianças, e eu fui barrada pela própria professora, que me informou ali que não tinha avaliação do João, porque não tinha o que avaliar. Mas eu entendi o que é capacitismo no ano passado, com mais profundidade. Esse preconceito é a ideia de que a pessoa com deficiência é inferior à pessoa sem deficiência. É uma pessoa anormal, incapaz, inválida, fora do padrão definido como perfeito. Definido por quem? Dentro desse contexto, uma característica humana, uma condição natural, se torna para a sociedade uma coisa que precisa ser superada. Um ser humano que precisa de conserto. O meu filho não precisa de conserto. A narrativa do super-herói, da superação, muito usada para contar nossas histórias, ela nos desumaniza tanto quanto a narrativa do coitadinho incapaz. E muitas vezes a gente é colocado como se as nossas existências estivessem a serviço das outras pessoas, para que as outras pessoas se sintam bem ou como incômodos para as outras pessoas. O João não é nenhum herói, nenhum coitadinho, ele é um menino. E a existência dele não está a serviço de mais ninguém, só dele mesmo. Tudo que ele precisa é que a sociedade enxergue ele e permita que ele seja apenas o menino que ele é. Vivem falando de superação e, na verdade, a gente não superou nada. A gente vive a paralisia cerebral do João todos os dias. E eu tenho muito orgulho de quem ele é. Não por causa da dor, mas por aquilo que a gente construiu a partir daquilo que doeu. A gente é educado para ver o diferente como um problema. A gente é educado para ter medo do diferente. E a gente usa os nossos preconceitos como escudo. Se a gente perde o controle sobre isso, a gente sucumbe a uma ideia de que somos as pessoas que sabem. E a gente adoece, individual e coletivamente. Inclusão não é um favor.
nos permitiram acreditar nisso por tempo demais. Que nós éramos os errados, que nós tínhamos que ficar com constrangimento, que os nossos filhos eram o problema. A gente precisa mudar o ponto de vista urgentemente. Entender que os lugares são deficientes, as ideias são deficientes, o planejamento, as soluções, o design, as nossas formas de ensino são deficientes, não as pessoas. E buscar soluções com afeto, urgentemente. A cadeira de rodas nunca foi um problema. A cadeira de rodas é uma solução. É uma inovação que permite o ir e vir de um menino como o João, que tem a sua diversidade. Aí, se eu vou até um restaurante, o restaurante não tem rampa. E, por essa razão, eu não consigo entrar. Quem tem o problema? O João ou o restaurante? Inclusão parece uma palavra difícil, um movimento que cabe a grandes esferas e se ensina em livros complicados, mas a verdade é que mora nas mãos de cada um de nós, numa abertura de entendimento da diversidade como a nossa força e não como a nossa fraqueza. Respeito que subestima não é respeito, é pena. Inclusão é respeitar as diferenças das pessoas, olhando sempre de igual para igual. E não se retirar correndo de situações que parecem não ter a ver com você. Eu sei que ninguém nos ensinou a lidar com isso, mas fica, tenta, passa um pouco do teu limite. Ele é só medo. E depois do medo tem muita vida. A gente precisa combater esses medos com afeto, e isso me leva à minha penúltima reflexão, que é sobre empatia. O que é, de fato, empatia? A gente tem uma ideia na nossa sociedade que esse filhote do afeto, que é a empatia, é aquela premissa de se colocar na pele do outro. E até onde eu sei, organicamente, isso é impossível. Eu sempre falo que aquela pergunta que a gente se faz sobre e se fosse comigo, ela é a falsa empatia, eu apelidei. Não porque a intenção seja falsa, mas porque a gente não alcança o objetivo. Do outro lado de uma pergunta como essa, a gente só encontra a gente mesmo. Como a gente se sentiria se estivesse lá. O que a gente gostaria que fosse feito se estivesse lá. Mas a gente não está lá. E a verdadeira empatia começa quando a gente entende isso e assume que a gente não sabe nada sobre o outro. E que a gente precisa escutar ele para saber. O meu tempo está esgotado e eu não vou conseguir contar uma história aqui para vocês, mas eu vou dar o meu... Estão me puxando aqui, estão me dando uns cartazes aqui de tempo esgotado, então eu vou ter que correr. Mas eu queria dizer que uma vez que a gente escolhe furar a nossa bolha, sair do nosso conforto e efetivamente tentar tocar o outro, a gente se expande e isso nunca mais volta atrás. O mundo está precisando muito de gente assim. Gente que sente, gente que não parte só de si e não avança sozinha. Faz 6 anos já que meu filho típico se tornou atípico. E hoje o João, que me ensinou muito nesse caminho, a parar de olhar para as linhas de chegada e começar a comemorar cada etapa, está na 2ª série, em tempo regular, está alfabetizado, sabe ler e escrever várias palavras no tablet, está ficando de pé cada dia um pouquinho mais, e esse verão a gente conseguiu tirar as fraldas, e ele está fazendo xixi no banheiro, e eu comemoro cada xixi, e eu nunca me imaginei comemorando xixis. Não, porque não é uma coisa que a gente comemora, né, gente? E eu acho que a principal coisa que o João me ensina muito é que toda criança precisa de vida, precisa experimentar o mundo. Todo ser humano precisa de vida para além de todas as outras coisas. Antes de terapia, essas crianças precisam viver, essas crianças precisam sentir. Eu ouvi por muito tempo que ele ia ser incapaz de falar, e esse ano ele desabrochou nas palavras e começou, inclusive, a falar frases. A primeira foi "Oi, mãe", depois "Te amo", e depois "Bom dia". Enquanto as pessoas continuam dizendo que o João está atrasado, no tempo dele, ele corre acelerado e expande as suas capacidades, sempre partindo das mais básicas, que ele aprendeu bem melhor do que acho que quase todos nós, as do afeto. Para os profissionais, o meu recado final é: cada família é um conjunto de histórias que se encontrou.
com marcas, crenças e dores. E ninguém se preparou para parar na frente de vocês com esse desafio. Cada criança que vocês pegarem não é apenas uma criança com um PC. Ela tem nome, ela tem casa, ela é o amor da vida de alguém. Sejam rede para essas famílias. Deem as mãos para essas famílias. Construam caminhos com um diálogo no passo a passo, em que exista realmente confiança. O mundo está precisando muito de pessoas que estejam dispostas a sentir. E a saúde está precisando muito de profissionais que estejam dispostos a sentir. Com coragem suficiente para ficarem mais abertos e mais vulneráveis, para cortarem as respostas prontas do protocolo e construírem com o outro respostas que façam mais sentido. Toda criança carrega em si um caminho e o que ela precisa é de pontes de afeto. Que a gente aprenda, então, a enxergar aquilo que tem e não aquilo que falta. Que a gente aprenda a ser pontes de afeto, atentas e humildes diante dessa grandiosidade que é o crescimento e a formação de qualquer ser humano. As palavras de vocês podem mudar destinos tanto quanto a técnica. Usem bem elas. Todas as pessoas precisam ser vistas como sujeito, não importa quem sejam. São protagonistas da própria história, com direito às rédeas na mão, com direito de serem quem são. O afeto é a nossa ferramenta mais tecnológica e é a única que pode criar um mundo realmente inovador. E não existe mundo inovador sem ciência, e não existe inovação na ciência sem olhar para todas as pessoas. Enfrentar os nossos preconceitos, as nossas barreiras, não é sobre combater pessoas, é sobre combater as ideias tortas que nos trouxeram até aqui. É sobre gente que a gente está falando. A gente não pode perder isso de vista, atrás dos números, das burocracias, dos protocolos. A gente está falando de vida. E vida é uma coisa complexa, generosa, surpreendente. E a vida um dia acorda numa terça-feira qualquer. E depois de 6 longos anos, te diz bom dia. Porque o coração ainda está pulsando. E o cérebro é sagrado. Eu vou dividir um vídeo com vocês antes de finalizar. Eu te amo, sabia? Não! Sabia? É. Cara, eu te amo. Tu é incrível, sabia? Tu é incrível. Incrível. Bom dia, sol. Bom dia, meu sol. Te amo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.